Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Se você chegou até aqui, talvez esteja enfrentando dias difíceis, momentos de tristeza profunda, cansaço emocional ou até uma dor muito forte e que não consegue explicar. Eu quero te falar sobre isso. Hoje eu quero falar com você desse tema difícil, complexo para ser falado e que nos faz muitas vezes sofrer sozinho, sofrer escondido, que é muito difícil para enfrentar. Mas também quero te falar que para mim é um tema cheio de esperança e quero te dizer que existe uma luz no fim do túnel. A depressão tem cura. Antes de tudo, é importante te falar com muita clareza e propriedade do que falo, porque eu vivi tudo o que um deprimido sofre e talvez mais um pouco. E posso declarar que a depressão é uma doença. Sim, é uma doença e precisa de um acompanhamento médico, precisa de buscar ajuda profissional, porque não é falta de fé e nem um problema espiritual. É doença. Pelo contrário, a atitude de buscar ajuda é um ato de responsabilidade, amor próprio e, acima de tudo, coragem, quando tudo parece obscuro. Ai de mim se não tivesse recorrido aos médicos, psicólogos e tratamentos adequados. Todos estes são instrumentos que Deus usa para cuidar de nós. Tive médico ateu, espírita, cristão e todos tiveram sua participação positiva ou negativa no meu tratamento, mas foram fundamentais. E ainda assim foram pessoas especiais em meu acompanhamento, fazendo parte de um processo de Deus em minha vida e cumprindo um projeto que só Deus sabe e não me guardava segredos. Eu vivi momentos, mas eu não vivi segredos de Deus. Graças a Deus. Deus é lindo, maravilhoso. Foi um doloroso processo de tratamento físico, emocional e espiritual. Ninguém conhece essa dor, a não ser a pessoa que está vivendo estes momentos incompreensíveis. Mas não posso esquecer de uma coisa. É que o tratamento, além do tratamento médico, tem algo que precisa de ser essencial no processo da cura. A fé, a determinação, a confiança em Deus. Esses são fundamentais nesse tratamento. Porém, a minha determinação me custou muito caro. Ao ser questionada pelo psiquiatra se eu aceitava que estava com depressão crônica, ao que não tive resistência alguma em aceitar, por ser cristã. E em tempo de maior resiliência no meio cristão, que depressão era considerada como um problema espiritual naquela época. Há 25 anos atrás, uma pessoa que falava que estava com depressão, ela era considerada doida, ela era considerada que estava com um problema espiritual e era algo muito sério. Não era fácil aceitar, mas eu aceitei. Assim que ele falou, eu aceitei. E como eu concordei com o psiquiatra e garanti a ele
que confiava em Deus e que Deus me curaria em breve, eu tive uma batalha espiritual com esse médico, com o psiquiatra, que não foi fácil. Não questionei o tratamento através do profissional, só o assegurei que iria ficar curada. E isso me trouxe muito desgaste no período do tratamento com esse médico. Quero deixar aqui que, posteriormente, eu vou estar trazendo algum detalhe sobre esse assunto em um outro vídeo, porque são processos que ainda se repetem em alguns tratamentos e para muitas pessoas, e que por eles tive alguma recaída no tratamento, em razão do acompanhamento desse médico, até que foi preciso eu mudar de médico. Mas ele teve participação especial no tratamento médico. Porém, o comportamento dele foi muito rigoroso. Mas, como eu ia falando, eu estava determinada a vencer. Com uma fé minúscula, ainda assim, não me abatia espiritualmente. Pois, como disse o próprio psiquiatra, que minhas raízes espirituais são muito profundas. E glória a Deus por isto. Ele, em um confronto comigo, ele disse que ele me mostrou uma folha seca de um pé de coco e disse que eu estava como aquela folha seca, mas a minha raiz espiritual era muito profunda. E por essa razão eu estava de pé. Glória a Deus que eu estava de pé e continuo de pé, porque o Senhor é a minha rocha. Aleluia! Ele continua sendo a minha rocha. E foi a mão de Deus que me sustentou. Mas tudo isso me fortalecia mais e me enchia de fé para entender que nos momentos mais difíceis, quando tudo parece obscuro e sem saída, aí é que precisamos decidir confiar em Deus, mesmo sem entender nada do que está acontecendo. Conforme está escrito no Evangelho de São João, capítulo 13, o versículo 7, que diz: o que faço agora não entendes, mas mais tarde, porém, entenderás. Então, naquele momento eu não entendia e falava para Deus. Falei: Senhor, eu creio na tua palavra. Da frente para trás, de trás para frente, de lado, de frente, de todo jeito, eu creio na tua palavra. Eu não sei o que está acontecendo agora, mas a tua palavra, ela diz que nós não entendemos e nós não temos que entender. Mas a tua palavra disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E eu creio que isso contribui para o meu bem. E eu posso dizer para você que hoje, todo o processo que eu passei, tudo que eu passei, são bênçãos na minha vida e na vida de muitas pessoas. E é por isso que eu estou falando com você. Jesus é maravilhoso. Acontecem coisas na nossa vida que não temos que tentar entender, mas apenas aceitar a soberania de Deus para, a seu tempo, Ele nos fazer entender. E que por mais que seja doloroso e confuso, só precisamos entender que a cura só começa quando escolhemos não desistir. Então, não desista. Foi fundamental a participação de um terapeuta que Deus preparou para me acompanhar alguns meses nesse processo. Um pastor, homem de Deus, que Deus usou para abençoar minha vida, à luz da palavra de Deus. Sou muito grata a Deus pela vida dele. Pastor e psicólogo Dr. Cleidemir de Oliveira. Estou deixando aqui seu nome, que você ainda pode conseguir falar com ele. Não está mais no Brasil, mas ele é uma bênção
para ajudar na terapia, nesse processo, foi Deus que usou ele na minha vida. Ele foi instrumento de Deus e continua sendo aqui nessa terra. Que Deus o abençoe poderosamente. Sou muito grata a Deus pela vida desse homem. Ainda assim, com toda a ajuda, com todo o tratamento, eu tenho que deixar bem claro que a maior fonte de fortalecimento, restauração e cura para mim veio através da leitura bíblica, que era fundamental também junto comigo. A palavra de Deus, ela consola, fortalece, renova a mente cansada. Ela nos lembra todos os dias que não estamos sozinhos, principalmente quando vivemos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. E ainda em Mateus 11, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele é realmente o nosso alívio, nosso conforto, o nosso refúgio, o nosso refrigério, literalmente. Era nele que eu conseguia esse refúgio. Quando eu estava chorando, ia para o meu quarto chorar, ler a Bíblia e orar. Então, essas passagens maravilhosas e essas coisas que eu estou deixando para você faz parte da paz essencial que só Jesus tem e que nós só conseguimos através da sua palavra. Jesus é demais e sua palavra é o nosso alimento. Glória a Deus. Também não posso esquecer que a oração, para mim, ela continua sendo fundamental. Foi fundamental nesse processo e continua sendo fundamental em processo de cura na minha vida, porque não é o único testemunho que tem. Mas precisamos entender que não é uma oração vazia e sem fé, mas sim uma oração com propósito, com entrega e com sinceridade. É aquela oração que a gente abre o coração e derrama em lágrimas diante do Senhor e a gente fala com Deus exatamente como estamos, vazios, sem força, sem coragem, sem energia e até sem paz exterior. Mas Ele nos ouve, Ele cuida, Ele restaura e mantém a nossa paz interior para entender os processos dele. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, independente das circunstâncias. Sei que é e sempre será difícil ser assim, mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo faz a diferença. Sabe por quê? Porque quando tudo parece desabar, Deus permanece firme com suas promessas. Quando a nossa esperança se esgota, Ele nos renova, porque Ele permanece, Ele renova a nossa esperança. Porque Deus não abandona seus filhos no meio da dor. Às vezes, nós achamos que estamos sozinhos, mas Ele está conosco. E olha, eu trago para você uma mensagem de esperança. Porque se você está vivendo um tempo de profunda angústia, de constante vazio, cansaço, sensação de medo, de insegurança, eu quero te falar com muito amor. Existe uma saída. Primeiro, uma saída lá em cima. E depois existe tratamento. Por quê? Depressão tem cura. Deus continua sendo fiel. Ele me curou. Eu sou uma pessoa curada. Eu sou um milagre de Deus. Há 25 anos atrás, o Senhor me curou. E eu estou curada. Jesus continua sendo o mesmo. Deus é fiel.
E, por favor, não enfrente isso sozinho. Procure ajuda médica, busque apoio, caminhe todos os dias com Deus. Não fique só. Eu desejo que esta mensagem fortaleça o seu coração. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Aqui nós falamos sobre cura, fé, renovo espiritual, renovo emocional e superação. Quero te lembrar que a depressão não define quem você é. E que Deus, aquele que escreve histórias de restauração, continua escrevendo e a próxima pode ser a sua. Por quê? Eu te peço que se inscreva no meu canal e ative o sininho para novas notificações. Eu acredito que vai ser importante, vai ser útil para você. Ah, sim. E se você quiser participar da minha história, tirando alguma dúvida sobre este assunto, eu te peço que pode deixe sua participação aí, fale de que você está tendo dúvida, o que você precisa, que eu vou fazer vídeos falando sobre isso, com a minha experiência de vida, com a minha experiência de cura, eu vou estar te ajudando. Pode deixar sua pergunta e eu quero dizer para você que eu vou te falar, eu vou te ajudar. Porque Deus continua nos abençoando, nos ajudando e nos dando alguma coisa para nós ajudar alguém. E eu quero orar com você. Quero orar com você porque eu sei que Jesus está falando ao seu coração. Então, ore comigo. Senhor Deus, neste momento, coloco diante de ti todas as pessoas que estão feridas na alma. Aquelas que estão cansadas, angustiadas e sem forças para seguir. Pai, eu te peço, toca nelas agora, em cada coração, e traga aonde há confusão, traga esperança, aonde há tristeza, traga luz, aonde parece tudo escuro. Senhor, eu te peço, abençoa os médicos no tratamento dessas pessoas e todo o caminho da cura que seja alcançado por elas. Que a tua palavra fortaleça a mente, que a oração renova a fé e que a confiança em ti traga restauração completa. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E quero declarar sobre sua vida a sua vitória. Em nome de Jesus, tome posse da sua bênção, tome posse da sua vitória. Creia que Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ele foi, ele é e será para sempre o nosso Deus. Ele me curou da depressão e ele vai curar você também. Que Deus te abençoe. Quero te agradecer por estar comigo até aqui e deixo para você a bênção do Senhor em nome de Jesus, porque a Bíblia disse que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Então eu te abençoo em nome de Jesus e te declaro paz, alegria e vitória. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe.